Quinta-feira, dia de Santo Inácio de Loyola. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler juntos o Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nas sessões das parábolas de Jesus, onde Cristo compara o reino dos céus com realidades práticas para que todos nós possamos compreender a partir da nossa realidade também. Ontem nós vimos Jesus falar que o reino dos céus é como um tesouro escondido, como uma pérola preciosa, que quando é encontrada, aqueles homens que a encontram vendem tudo, fazem a escolha de vender todos os seus bens para estar com Jesus, abrindo mão de tudo para estar com Jesus, fazendo a firme e a corajosa decisão de optar pelo reino dos céus. Hoje Jesus Cristo nos ensina, nos compara que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Então, perceba que Jesus Cristo vai nos mostrar a generosidade de Deus com relação a cada um de nós. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de peixes. Queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo, Deus, Ele quer apanhar todo tipo de peixe. Num primeiro momento, o Senhor não vai fazer distinção de forma alguma. Depois Ele vai. Como assim, Padre? Ele vai fazer distinção? Sim, haverá distinção e nós vamos ouvir aqui daqui a pouco. Mas, no primeiro momento, na primeira evangelização, o reino dos céus quer abraçar todo mundo, meus irmãos. Então, na igreja, nós teremos todo tipo de peixe. Nós teremos pessoas mais fervorosas na fé, nós teremos pessoas menos fervorosas na fé, pessoas mais dedicadas ao serviço do reino dos céus, pessoas mais dedicadas ao seu matrimônio, na educação dos filhos, e pessoas que não são dedicadas ao serviço do reino, pessoas que acham que só ir à missa tá bom, pessoas que acham, inclusive, um pouco pior, que não precisa ir à missa todos os domingos, pessoas que gostam de se confessar, pessoas que acham que confessar é bobeira, apanha todo tipo de peixes. E a igreja é justamente esse lugar onde a rede do Senhor vai atingir todo tipo de pessoa. E por isso que estamos lá. Sejamos bons ou sejamos maus, estejamos lá. Mas veja, existe agora um progresso. O Senhor nos aceita do jeito que somos para nos tornar como Ele quer. Então, se no primeiro momento aceita todo mundo e todo tipo de pessoa, no segundo momento isso precisa progredir. Versículo 48. Quando a rede está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Então agora vai vir o sinal da distinção dos peixes, da distinção de pessoas. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os peixes que não prestam. E Jesus Cristo vai dizer que da mesma forma vai acontecer no final dos tempos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e nós? Nós fomos recolhidos na rede de Deus, nós estamos na igreja com a graça do bom Deus, mas a nossa progressão espiritual precisa acontecer. Nós precisamos crescer na vida espiritual, deixarmos de ser católicos só de nome para nos tornarmos católicos de verdade, que nós vivenciamos a nossa fé, que nós lemos a palavra, confessamos os nossos pecados,
Quem ainda não está casado na igreja, que vá se casar para ser um católico melhor ainda. Participar das missas, adorar o Senhor, devolver o dízimo, ajudar os mais necessitados, exercitar o perdão dentro de casa, exercitar a paciência com as pessoas que precisam de paciência, pedir perdão quando você extrapola. Ou seja, precisamos deixar de ser peixes maus para nos tornar peixes bons. Versículo 49. Assim acontecerá no fim dos tempos. Vejam, existe um final dos tempos, meus irmãos. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se tudo acabasse aqui agora. Como se o tempo terminasse quando termina a minha vida. E como se a minha vida terminasse quando termina a vida biológica. Sendo que não. Aqui nós estamos vivendo um momento de peregrinação para alcançarmos a eternidade. E aí vai existir duas eternidades. A felicidade eterna no céu e a condenação eterna no inferno. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos. Quem são os justos? São aqueles que vivem a vontade de Deus. São aqueles que, mesmo sendo frágeis, estão buscando se reconciliar com Deus o tempo todo. São aqueles que olham para a palavra e querem colocar em prática. E mesmo não conseguindo sempre, estão se reconciliando sempre pelo sacramento da confissão para retornar sempre no esforço de pôr a palavra de Deus em prática. São aqueles que querem estar próximos, querem ser amigos de Deus. Então os anjos vão separar os homens maus. Quem são os maus? São todos aqueles que não fazem nada pelo reino dos céus. Eu disse isso ontem e repito. Às vezes nós achamos que ser católico é só não matar, não roubar. Ok, esse é um primeiro passo. Mas agora o que você está fazendo de bom? Veja que nosso Senhor vai recolher os bons. Então o que você está fazendo de bom? Só não fazer não é o suficiente para entrar no reino dos céus. Os maus são aqueles que, de fato, matam, roubam, adulteram, que sonegam, que enganam, que mentem, que fazem fofoca, que inventam mentira da vida dos outros, que espalham notícias, que não ajudam os necessitados. Esses são maus e vão para o inferno, como está aqui na palavra de Deus. Mas aqueles que não fazem essas coisas, mas também não fazem algo positivo, confessar, ler a palavra, ajudar os necessitados, participar da missa, esses também são considerados maus, porque estão no meio do caminho, são mornos. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus vai vomitar aqueles que são mornos. Queridos irmãos, existe sim uma felicidade e uma condenação eterna. Nós precisamos querer fazer parte do grupo dos bons, daqueles que querem de fato viver no reino dos céus, habitar na eternidade. Versículo 50, quando os anjos virão separar os maus dos justos. E o versículo 50 vai dizer que lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Nós não podemos excluir a realidade do inferno. Ela existe, meus irmãos. E muitos de nós somos candidatos ativos para o inferno. Credo, padre, não fale essas coisas não. Eu preciso falar, porque isso vai ser cobrado de mim lá na frente. Eu fui constituído padre para salvar almas, principalmente aqueles que são dos meus paroquianos, mas de todas as pessoas também que estão me ouvindo. Isso vai me ser cobrado. Então eu preciso dizer, vai se ajeitar, vai confessar, vai se casar, vai ler a palavra, porque existe um lugar no inferno esperando eu e você e eu. Se já sou casado, viva bem o seu matrimônio. Se você é marido, se você é esposa, se sacrifique pelo seu cônjuge, eduque os seus filhos na fé, larga de querer ser um papai ou uma mãe boazinha, esquece de educar a fé. Você foi constituído pai e mãe para educar na vida e na fé. Sendo padre, que seja um padre de verdade, que se comporte, que viva como padre, que pregue a palavra de verdade, porque existe um inferno me esperando e te esperando. E um fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Você já sentiu uma dor ao ponto de você estralar os dentes? Uma pessoa uma mãe me disse que quando ela foi ganhar neném, foi dar à luz, ela fez um parto normal, e foi tanta dor que os dentes dela chegavam a estralar. E ela diz
que isso é uma dor que ela não sentiu maior. Agora imagina isso duplicado, triplicado, quintuplicado eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes nós precisamos sim olhar para essas realidades para acordarmos para a nossa fé. Não é para ter medo de Deus, mas para ser amigo de Deus, querer viver do lado de Deus, querer reler a nossa vida aos olhos de Deus. Veja que o Senhor vai dizer no versículo 52, então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aqui diretamente, quando o mestre da lei pegava o Antigo Testamento para ler, ele precisava ler com as lentes do Novo Testamento, com as lentes de Cristo, interpretar o Antigo Testamento a partir de Jesus. Mas nós também podemos pegar toda a Bíblia, Novo e Antigo Testamento, ler a partir de Jesus e ler a nossa vida a partir de Jesus, perceber então com este olhar, com estes óculos, com estes olhos de Cristo em nós, o que estamos fazendo de bom e o que estamos fazendo de mal. Se eu mereço a vida eterna, se eu mereço, a condenação eterna. Queridos irmãos, não tenhamos medo, mas tenhamos esperança. O Senhor está sempre nos esperando. Vamos aproveitar cada momento das nossas vidas. Vamos aproveitar cada respiro que o Senhor nos dá para nos converter. Todo mundo precisa de conversão. Eu preciso, você precisa. Acontece que muitos de nós negamos essa necessidade e vivemos como se não existisse Deus, um céu para conquistar, como se existisse um inferno nos esperando. Precisamos querer estar com Deus, abrindo os nossos corações à sua graça. E você pode ter certeza que se você abrir o seu coração à graça de Deus, Ele vai te tomar pela mão. E no meio das suas fragilidades, Ele vai te conduzir, Ele vai te fortalecer, Ele vai te mostrar o caminho. Mas, por favor, queiramos estar na presença do céu, de Deus. Queiramos habitar o céu. Meu irmão, amém. Deus te abençoe, Deus te ilumine sempre. E vamos lá. Se inscreva no canal, isso aí, muito bem, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Muito obrigado que você está aqui nos acompanhando, meditando a palavra de Deus comigo todos os dias. Vamos escrever aqui nos comentários, Senhor, me ajude a ser bom. Escreva aqui, Senhor, me ajude a ser bom, ou quem sabe, amém, ou uma outra frase, palavra que te chamou a atenção. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, tudo isso contribui para que o YouTube entregue este vídeo para mais pessoas. Baliza, nós continuamos então com a festa em honra ao Senhor Bom Jesus e nós teremos hoje, quinta-feira, o terço dos homens, lá na Capela Senhor Bom Jesus, o terço conduzido pelos homens, mas toda a comunidade, como é festa, está convidada, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo está convidado lá na Capela Senhor Bom Jesus a participar então do terço da festa do Senhor Bom Jesus. Aqui em Bom Jardim teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento às 18 horas e a celebração logo em seguida. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.